Muitas pessoas acham que para estudar medicina na Alemanha é necessário ter uma nota de 1,0 no Feststellungsprüfung para poder conseguir uma vaga. Mas e se eu te dissesse que isso nem sempre é verdade? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas outras possibilidades que você tem caso você seja uma das pessoas que não conseguiram tirar 1,0 na prova do Studienkolleg. Existem algumas universidades na Alemanha que permitem a entrada para as pessoas que têm uma nota um pouco mais baixa, mas mesmo assim tem um bom potencial. Você quer saber como funciona esse sistema? Então não perca esse vídeo. Entrar na Alemanha pode parecer impossível, ainda mais se você considera que você precisa de tirar 1,0 no Feststellungsprüfung, o qual é realmente muito difícil, você precisa ser perfeito. Mas como eu disse, há algumas universidades que permitem o acesso a pessoas que não têm essa nota tão alta. E esse é o caso da Ana. A Ana é uma estudante que veio do Equador, queria estudar medicina na Alemanha, mas a Ana precisou de fazer o Studienkolleg como qualquer outra pessoa que fez o ensino médio fora da Europa. A Ana não tem um passaporte europeu e a Ana fez as inscrições em diferentes universidades da Alemanha. Só que ela não conseguiu no início nenhuma vaga porque há algumas universidades realmente que não respondem, simplesmente por se você não tem um Studienkolleg ou se você não tem uma nota muito boa, realmente às vezes eles nem respondem. Mas a Ana recebeu uma resposta de uma universidade, que é a Universidade de Heidelberg, a faculdade que está na cidade de Mannheim. No caso da Ana, a universidade falou com ela: ok, tudo bem, você precisa de um Studienkolleg, mas nós vamos fazer um acordo. E eles fazem isso, em geral, com muitos estudantes que ainda não fizeram um Studienkolleg. A universidade disse: bom, você tem a sua vaga de medicina, nós guardamos essa vaga para você, mas você precisa fazer nesse ano agora o Studienkolleg, e depois, quando você fizer o Feststellungsprüfung, você precisa de tirar um 2,0 ou mais. Se você conseguir essa nota, você está dentro. Se você não conseguir, você não está dentro. Claro, se ela fosse tentar estudar medicina em uma outra universidade, provavelmente ela ia precisar de ter um Feststellungsprüfung elevado, ou seja, 1,5. No caso dessa universidade, eles resolveram fazer um acordo com ela. Então, é uma forma que você tem, se você ainda não fez o Studienkolleg, de você já ir se inscrevendo em algumas universidades, observar mais ou menos, ou pelo menos olhar as universidades que têm um sistema parecido, que você já possa fazer a inscrição, que em geral são bastantes, quase todas, elas aceitam a sua inscrição antes do Studienkolleg, e você faz a inscrição e eles te respondem: ok, você pode conseguir uma vaga se você conseguir tal nota no Feststellungsprüfung. Claro, isso não significa que o Studienkolleg seja muito fácil. A Ana precisou de estudar muito, ainda mais porque ela tinha muita dificuldade nas matérias de química e de física. E, claro, na hora do Feststellungsprüfung você precisa de fazer pelo menos uma delas, e você precisa de escolher uma matéria que você vai fazer, e ela precisou de estudar realmente muito, mas ela conseguiu o 2,0 no Feststellungsprüfung e conseguiu, então, a sonhada vaga em medicina, mesmo não tendo conseguido 1,0. Outro exemplo é o caso do Lucas. O Lucas também é um estudante que veio de um país da América Latina. Ele também precisou de fazer um Studienkolleg, porque ele fez o ensino médio fora da Europa, mas no caso do Lucas, ele resolveu pegar uma universidade que oferecesse outras opções. O Lucas já tinha um Studienkolleg e ele resolveu aplicar na Universidade de Freiburg. Nessa universidade, por exemplo, eles têm um outro critério para os estudantes não europeus. Cada universidade tem o seu critério, então, às vezes, para os não europeus, isso pode ser até uma vantagem, porque você pode ir tentando diferentes universidades em função dos critérios que eles têm. No caso do Lucas, ele resolveu fazer a inscrição na Universidade de Freiburg. E no caso, essa universidade, eles têm diferentes processos. Por exemplo, o Lucas, ele tentou ter uma melhor nota no exame de alemão, no TestDaF, por exemplo. Ele conseguiu um nível bem mais alto, de forma que as pessoas que conseguem um nível mais alto têm mais pontos. Na Universidade de Freiburg, você entra por pontos.
Então, por exemplo, se você tem Feststellungsprüfung ou Hochschulzugangsberechtigung, eles vão contar de acordo com a sua nota, tem uma pontuação, ou seja, a nota realmente é importante, mas não só a nota do Feststellungsprüfung é importante, senão outros aspectos. Por exemplo, o caso do TestAF, se você tem um nível mais alto, você consegue mais pontos. Você também tem o teste AS, que seria o tipo teste, o TMS para os europeus, mas no caso seria para os não europeus. E você precisa fazer uma prova e de acordo com a pontuação que você tiver nessa prova, você vai conseguir mais pontos para ter o acesso à vaga de medicina. Que foi o caso, o Lucas preparou, estudou, fez o teste AS e conseguiu uma pontuação mais elevada, que também ajudou na hora de entrar. Outros pontos importantes na Universidade de Freiburg é, por exemplo, se você já fez um estágio, um tipo de prático aqui na Alemanha, em algum consultório, por exemplo, algum médico, ou até mesmo alguma clínica, dentista, por exemplo, e se você faz esse estágio, você também tem alguns pontos. Você também consegue pontos, por exemplo, se você tem uma formação na área da saúde, ou seja, são enfermeiras, ou fizeram alguma formação técnica na área da saúde ou na área de medicina, isso também daria pontos. Por exemplo, se você escreve uma carta de motivação, isso também te dá pontos se você escreve uma carta bem elaborada. Também seria uma boa forma de conseguir um ponto extra. No caso do Lucas, ele tinha começado a estudar medicina no país dele, e ele tinha estudado 2 semestres. E isso também ajudou o Lucas a conseguir mais pontos, porque por cada semestre que você estudou medicina ou odontologia em outro país, também te dá pontos. O máximo seriam 5 pontos, mas mesmo assim, para as pessoas que já começaram em outro país a estudar medicina, isso também pode ser uma boa ajuda na hora de conseguir a vaga. Outra coisa também que aumenta as suas chances de te dar um pouco mais de pontos é, por exemplo, a participação no M-Kurs. Você vai ter que fazer de toda forma um Studienkolleg, e somente por participar desse curso você já ganha pontos também no caso dessa universidade. E o último aspecto, né, que também dá pontos seria a participação em algum curso de preparação. Algumas universidades oferecem, antes de você começar a medicina, um curso para se preparar, não só o idioma, mas também eles te preparam para estudar medicina. Se você participa nesse curso, você também ganha pontos. Então, como você pode ver, é possível sim estudar medicina na Alemanha, mesmo não tendo uma nota de 1,0 no Feststellungsprüfung. O importante é saber que cada universidade tem os seus critérios, tem as suas formas de acesso, e que para você conseguir uma vaga em alguma universidade, é importante que você entenda como funciona esse processo, que você procure informações sobre as diferentes universidades e assim escolha a que tem maiores chances para você. O mais importante realmente é você procurar as diferentes informações das universidades e entender como funcionam os critérios de cada uma delas. Porque cada universidade tem seus critérios. Alguma pode ser que você vai precisar realmente de um Feststellungsprüfung de 1,0, mas há outras onde você tem mais chances de conseguir uma vaga, mesmo tendo uma nota um pouquinho mais baixa. Claro, o mais importante é organizar suas documentações e também ver quais são os critérios de cada uma das universidades e se preparar para as provas, para o Feststellungsprüfung. Claro, o Studienkolleg você ainda vai precisar de fazer, não é fácil, claro, mas não é impossível, e o mais importante é que você não desista do seu sonho de estudar medicina por causa de uma nota que, bom, talvez não sirva para uma universidade, mas sim vai servir para outras, que com certeza elas aceitam estudantes com uma nota um pouquinho mais baixa, mas mesmo assim que tem um potencial muito, muito grande. Agora me conta, você sabia dessas possibilidades? Deixa aqui nos comentários se você já fez o Feststellungsprüfung, se você ainda está fazendo e se você tinha medo de não conseguir entrar em medicina por ter uma nota talvez um pouquinho mais baixa. Escreva também se você conhece alguma outra universidade que também tem um sistema similar, e assim podemos ajudar mais pessoas que também querem estudar medicina na Alemanha. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e não esqueça de curtir caso você tenha gostado desse vídeo. E muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!